Olá, meus amigos, aqui sou eu, Padre Guilherme, mais uma vez nos encontrando para que possamos refletir, meditar sobre a Santa Palavra do Senhor nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro, dia em que a Igreja celebra Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi da Ordem Dominicana, um sacerdote consagrado e que com seu pensamento, seu estudo, seus ensinamentos, fez uma grande síntese entre as possibilidades de caminhada entre a fé e a razão, inclusive servindo de base para aquela encíclica do Papa João Paulo II, Fé e Razão, que é muito interessante e que vale a pena o nosso estudo, a nossa meditação, para que nós possamos entender. Nossa vida é guiada pela fé e pela razão. São duas instâncias, como diz o Papa João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II, a fé e a razão são as duas asas através da qual o ser humano pode alçar voos mais longínquos no conhecimento, no encontrar o sentido, a razão da existência, da vida. Então que nós possamos hoje contar com a intercessão de Santo Tomás de Aquino, que ele interceda por nós e nós possamos cada vez mais viver a nossa conversão. Nós vamos meditar sobre o Evangelho que está marcado para a celebração de hoje, mas antes faço aqui aquele convite de sempre. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações que você vai receber um aviso todos os dias quando sair um vídeo novo. Dê a sua curtida para poder ajudar os nossos vídeos a chegar a mais pessoas. E também você pode fazer seu comentário que você sente a partir da palavra do Senhor. Alguma dúvida que você sentir, se for possível, se eu conseguir também, podemos talvez responder. E você pode acompanhar essas reflexões todos os dias no Facebook, no Instagram e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. Mas vamos ao Evangelho que está marcado para a celebração de hoje, tirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, anunciando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos Jesus usando duas parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. É bem interessante e cheio de significado. As duas parábolas são bem interessantes, Primeiro, o que Jesus está dizendo aqui, como tudo mais que Deus criou, como a natureza, nós podemos observar as plantas, os animais, tudo aquilo vai se movendo, vai se desenvolvendo por uma força que está ali. A semente de uma planta que é colocada na terra, ela gera vida e cresce por si mesma. Não depende da ação do ser humano para crescer. Claro, o ser humano cuida, coloca água e tal, mas a força que faz aquela planta germinar, virar uma planta maior e produzir frutos, isso aí é algo misterioso, é algo da vida. As pessoas que não têm fé, se pararem para pensar, vão observar as coisas da natureza e perceber que ali existe um grande mistério. Por que se plantarmos uma semente, ela vai germinar, e se colocarmos outra coisa na terra, não? Ou seja, a semente tem algo de diferente, tem uma força nela. Mas assim como essa força que existe na natureza, o que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus, ele também tem uma força interna. Durante muito tempo nós ouvimos na igreja dizer que o reino de Deus é construído por nós. Não,
O reino de Deus, ele é uma realidade, ele vai se tornar uma verdade independente da nossa ação. O que nós somos chamados é poder participar do reino de Deus. E assim como o grão de mostarda, que Jesus diz aqui, que é bem interessante, é algo que parece insignificante, porque a semente de mostarda no tempo de Jesus era a menor semente conhecida pelas pessoas, né? Pelo menos daquela região. É um exemplo bom para explicar sobre isso. Uma semente mínima, mas que é capaz de realizar grandes coisas, de se transformar numa grande planta, né? O reino de Deus, apesar de parecer discreto, apesar de parecer que nem existe, né? De tão discreto e silencioso, mas é capaz de operar grandes transformações. Que nós possamos acolher de Deus a força que vem através do reino dele que se faz presente no meio de nós e possamos caminhar junto a Jesus. E desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, vamos concluir esta nossa terceira semana do Tempo Comum e eu te espero aqui para que nós possamos caminhar juntos. Até lá.